Vamos orar, irmãos. Deus, Tu és maravilhoso, Pai. A Tua glória dura para todo sempre, Senhor. E o coração da gente está cheio da Tua palavra, Pai. Está ansioso por ouvir a Tua voz, Senhor. Está precisando, Pai, discernir caminhos para a vida, Deus. Que o Senhor nessa manhã nos ajude. Que seja um tempo proveitoso na Tua presença, Pai. Para a gente pensar nos caminhos do coração da gente, Deus. Para a gente Te pedir, Senhor, e clamar que o Senhor vá mais fundo na nossa existência, Pai, e o Senhor nos domine por completo, Pai. A gente quer se render ao Senhor, Pai. Fala, Pai, então as Tuas verdades, Pai, para que a gente se renda a elas, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a gente tem conversado esse mês sobre esse tema tão importante, que é esse Senhor que governa sobre as autoridades, o Deus que é soberano. Nem toda autoridade ela é de fato visível, mas há uma autoridade, nela nós vivemos, e a qual nós muitas vezes nos submetemos, quer a gente goste, quer não, que é essa sociedade de consumo. A gente se acostumou com esse nome, a gente se habituou com isso, mas na verdade isso não é um assunto que a gente costuma pensar normalmente. E na verdade a grande maioria de nós, cresce ouvindo e reproduzindo a ideia de que quanto mais, melhor. É a lógica do consumo. Quanto maior for a embalagem, melhor. Quanto menor for o preço, melhor. E quanto mais, melhor. É assim que a gente cresce, assim que a gente se desenvolve e de alguma forma a gente reproduz essa lógica que se apresenta como essa autoridade que determina muita coisa, se não todas as coisas na vida da gente. Só que a essa altura do campeonato e na nossa sociedade, a gente já é capaz de pensar e ver que essa lógica de consumo, ela não é em si capaz de fornecer felicidade. Ela não traz em si realização. Ela não significa que, em nenhum sentido, muito menos no espiritual, nós seremos induzidos à plenitude por ela. Isso é um grande mito que é alimentado na nossa sociedade. Ao mesmo tempo que existe esse mito, que tem um outro mito que caminha em paralelo e que está a serviço dessa lógica de consumo, que diz respeito a mais ou menos a seguinte lógica: se você se preparar bem, se você investir numa grande formação e muito treinamento profissional, existe uma garantia de uma carreira profissional vitoriosa. E você vai poder simplesmente descansar e contar os anos e consumir, porque tudo vai dar certo. Esse é outro grande conto de fadas dos nossos dias. Produto dessa forma de pensar é que ninguém se prepara para lidar com o fracasso. Só que, como a gente é talhado por essa sociedade e através dessa lógica, a ligar o nosso valor como pessoa às nossas realizações, ao nosso poder de consumo, a gente, quando fracassa no que faz, acaba concluindo que a gente fracassou naquilo que a gente é também. A lógica de consumo estabelece exatamente isso. Se você fracassa no que você faz, logo você fracassa em quem você é. Dessa maneira, nessa lógica, o amor ele não é incondicional. Ele deve obedecer necessário e obrigatoriamente a condições de conquistas. Seguindo essa lógica, a pessoa, para sentir que está evoluindo na vida, ela, para sentir que está fazendo parte de uma coisa maior, ela necessariamente tem que começar a acumular coisas para ela, acumular coisas que muitas vezes ela não vai nem usar,
Aquela coisa que ela passou na frente da loja, olhou um vestido, disse: eu preciso, dá para dividir no cartão em 30 mil vezes, mas eu compro. A etiqueta ainda está lá, faz uns 6 meses que você comprou. A etiqueta está lá, está no plástico ainda, mas você não usa. Mas a lógica diz o seguinte, que se você pagar e você receber, você ganha de brinde um sorriso de satisfação, de plenitude, de prazer, de contentamento. No final das contas, você pode até ser muito bem preparado, você pode ser muito bem inteligente, mas quem aparece na mídia são aqueles que conseguem traduzir o que eles sabem naquilo que eles têm. O que aparece na mídia, o que vão para as revistas, para Caras e para outras revistas, são as pessoas que não simplesmente sabem, mas as pessoas que conseguem, através do seu conhecimento, ter. Porque o que interessa no final das contas, e essa grande autoridade chamada Mamon, diz que você deve ter. E aí você é alguma coisa. Tudo isso implica que o nosso valor como ser humano, ele é reduzido às materialidades desse mundo. E que você vai valer alguma coisa na proporção que você tem alguma coisa. Você não tem o seu valor diante da sua dignidade humana. Você é aquilo que você tem. Então, o significado da vida está naquilo que a gente possui, está no diploma, está no currículo, está na sua escalada social. Essa reverência à dignidade humana, ela foi substituída, banal e ordinariamente, pela reverência ao mercado, pela reverência ao mundo das propagandas que te fazem consumir e querer consumir cada vez mais. Então, esses valores, como amizade, alegria, amor, intimidade, lealdade, eles têm sido reduzidos. Eles têm sido plastificados, eles têm sido falsificados, se tornaram mais também artigos de consumo, comercializados na forma de bens, na forma de elevação de status sociais. É tanto que um tempo desse, estava lendo que agora você também, além do Uber, você também pode contratar um personal friend para sair com você. Você contrata alguém, paga alguém para ser seu amigo. Oi! Isso é a morte da dignidade humana. Isso é o assassinato dos relacionamentos, né? Portanto, essa lógica de consumo, ela não está somente no comprar e ter coisas, mas ela se manifesta nos nossos sentimentos, nos nossos relacionamentos, ela transborda em todos os aspectos da vida da gente, nos desejos da gente, ela se manifesta na nossa vida privada, na nossa vida social, ela se manifesta de forma interpessoal, de forma intrapessoal, e isso tudo se avoluma no coração da gente e se transforma em comportamento, em considerações, a ponto da gente começar a olhar um para o outro como se fosse apenas uma mercadoria. E se você puxar um pouquinho pela sua memória, meu irmão, você vai lembrar comigo que um ser humano que tem uma etiqueta de preço se chama escravo. A lógica de Mamon é colocar uma etiqueta de preço em você, de uma forma tão sutil e tão imperceptível, mas ao mesmo tempo tão poderosa, que te transforme no escravo e no escravizador. Ao mesmo tempo que você se transforma num feitor de escravos, você também é tratado como um escravo. É assim que o valor da vida humana é reduzido ao valor de um objeto. A gente foi coisificado. A gente acaba sendo fulanizado. É assim que acontece. Então não é de se admirar, povo. Não é de se admirar que a escalada de pornografia, de violência física, de abuso, não surpreende o fato da gente estar sob estresse o tempo todo, devido à dominação, manipulação, medo de retaliação, exigência, desrespeito. É tão comum
a essa sociedade, porque no momento em que você ganha o valor de objeto, normalmente nós somos desumanizados e desumanizantes. A cultura das drogas, essa cultura do sexo livre, é somente dois aspectos desses vícios emocionais que confrontam todos nós, que coisificam cada um de nós. E grande parte dessa depressão endêmica, a ponto dela merecer um mês no nosso calendário, para tratar sobre depressão e suicídio, consiste exatamente na falha de cada um de nós, de distinguir a verdade e a ilusão, o que corresponde exatamente à realidade bíblica, o que é verdade para Deus, o que é verdade para o crente e o que não é. Então, a cada sugestão que a sociedade de consumo te oferece, você se abraça, como se aquilo ali fosse uma verdade. A cada necessidade que ela apresenta para você, enlatada, industrializada, produzida de maneira comercial, em escala global, você se apega, sem criticar absolutamente nada, sem pensar nada. T.S. Eliot, aquele poeta, ele falou que a razão disso é porque a humanidade não suporta muito a realidade. Encararmos a realidade de que talvez a gente esteja agindo com os outros e com a gente mesmo como escravo, isso é muito ruim. A gente prefere negar, a gente prefere aclamar a democracia, a gente prefere aclamar político A ou político B como sendo libertador. Mas conceber a ideia de que existe uma autoridade maior por trás de todo esse cenário que comanda e que escraviza é ruim demais para a gente. Então, as vidas conduzidas assim, de forma muito trivial, de forma muito superficial, negam a dignidade humana e corroem toda a autenticidade da vida humana. Teve um tempo em que a vida moral da gente era encontrada nas doutrinas bíblicas. Nessas doutrinas bíblicas que hoje são tão facilmente descartadas pela sociedade, porque essa sociedade laica que a gente vive, vai buscar seu referencial moral, vai buscar seu referencial ético nos artistas, nos filósofos, vai procurar seu referencial ético na autoajuda, não é? E aí alimenta essa ilusão de que não é escravo, alimenta essa ilusão de autonomia e independência, e aí se alimenta e se torna dependente dessas mesmas ilusões para sobreviver, precisa estar eternamente se alimentando dessas ilusões para sobreviver. Possibilidade que a gente tem é de examinar francamente os desejos mais profundos do coração da gente. Mas a sociedade prefere se apegar a esse modo de vida medíocre, que nega isso tudo, e prefere se manter numa zona de conforto, muito mais fundamentada na autoestima do que na autocrítica, no orgulho mesquinho, na satisfação com as suas próprias ilusões, e não buscar num referencial externo, que está para além, que está para fora, que nós cantamos aqui, que é esse Senhor que criou todas as coisas. Esse autoengano da humanidade está irremediavelmente caminhando e fazendo a humanidade inteira caminhar para a tragédia, para a autodestruição. Em vista dessa realidade, meus irmãos, tão presente, tão pulsante, ao mesmo tempo tão negada, tão ignorada, né? Mas ao mesmo tempo tão contundente, Jesus Cristo se ergue. E essa realidade não é uma realidade de hoje, isso é uma realidade da queda, de procurar satisfação onde não existe. Jesus Cristo se ergue e Ele fala. E Ele fala para a gente lá no Sermão do Monte. E depois dessa grande introdução, eu quero te convidar a abrir a palavra no Evangelho de Mateus. E a gente vai caminhar, meus irmãos, nesse Sermão do Monte,
para a gente pensar um pouco nessa autoridade que está tentando imperar sobre nós. E hoje a gente pôr fim nessa lógica da lei de Mamon, a lei do cão que tenta escravizar a gente. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 19, a gente vai até o versículo 24. E aí eu vou pedir aos irmãos para ficarem bem atentos, que vai ter um versículo aqui em particular que eu vou pedir aos irmãos para lerem comigo. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 19 ao versículo 24. Não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Por gentileza, leia comigo o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É tempo, meus irmãos, e é tempo propício para a gente refletir, para a gente elevar os nossos pensamentos aos céus. Que oportunidade! Eu te peço para você elevar seus pensamentos nessa manhã aos céus e refletir o quanto dessa autoridade de Mamon, ela tem sido, de fato, autoridade sobre a nossa vida. Quanto Mamon tem tomado conta das nossas vidas. E Jesus Cristo, ele fala isso em meio a um dos sermões mais ilustres dele, se não o mais famoso, que é o Sermão do Monte. Ele compreende as nossas limitações e ele dá razões lógicas pelas quais não vale a pena servir a Mamon. A ordem era clara. Jesus Cristo, ele é o Senhor, e ele não tinha que explicar nada para a gente. O que cabia ao nosso Senhor era simplesmente ordenar e a gente obedecer, só. Mas Jesus Cristo, ele se compadece, e ele leva em consideração o nosso intelecto, e ele quer conversar com a gente esse caminho lógico que existe, para que a gente não se deixe enredar por Mamon. Quando ele escreve isso, quando ele fala isso, ele está falando com os discípulos dele, ele está falando com gente que seguia ele. É claro que tudo que Jesus fala aos seus discípulos se aplicam também àqueles que não são ou não se dizem discípulos de Jesus, mas existe um perigo imenso, não tem nada mais fatal ao crente do que pensar que essas palavras não têm nada a ver com ele, do que achar que o fato da gente estar dentro da igreja impede a gente de ser influenciado pelas coisas do mundo e pela lógica de Mamon. Essa lógica, ela é tão penetrante, ela é tão sutil, que todos nós devemos, por alguns instantes, passar a mão na consciência. E aí a gente vai descobrir que em algum momento, de alguma maneira, a gente vive e a gente reproduz essa lógica. Sem a gente ter consciência disso, a gente tende a fazer, sabe o quê? A gente critica o mundo, que é um ente bem impessoal. O mundo. O mundo é assim. O mundo está errado, o mundo está perdido, o mundo jaz no maligno. O crente gosta de dizer essas coisas, apontar para esse ente impessoal, o mundo, mas essa lógica de Mamon, inclusive, se manifesta nos meios mais santos, que é a nossa vida em igreja. Isso se manifesta na nossa vida em igreja quando a gente coisifica o outro, quando a gente trata o outro como se fosse qualquer coisa,
Quando a gente trata pastores como se fossem produtos de consumo, como a gente trata autores de livros ou músicas, ou seja lá o que for, como se fossem coisas. E a gente vai para essa grande praça da alimentação espiritual chamada igreja, sem o intuito nenhum de servir, mas de se servir, porque a lógica de consumo é consumir. Então essa lógica de consumo, ela é uma realidade para o crente. E ela pode se esconder em lugares da nossa vida que a gente não se apercebeu ainda, mas ela está lá, porque Jesus Cristo, ele vai direto ao que interessa. A primeira coisa que nós devemos saber é que essa lógica, ela não se manifesta para fora da gente, ela se manifesta no nosso coração. Esse domínio, ele não quer se impor fora, através de uma legislação, mas ele entra sorrateiramente, sedutoramente no seu coração e começa a te convencer de que o que você deseja está errado e que você precisa desejar e dar vazão ao seu próprio ego. E se a gente entender um pouquinho o momento em que a gente vive, o cenário político que a gente vive, a gente vai perceber o seguinte, que por trás de todas as intenções políticas, e talvez por trás das nossas próprias intenções, o objetivo final, em última análise, é juntar tesouros sobre a terra, é perguntar qual é a vantagem que eu vou levar votando em A ou em B. O que é que eu vou ganhar? Como é que se vai enriquecer mais? Onde estão as melhores oportunidades para mim? Será que por trás de tanta defesa tão ferrenha do seu candidato, ou de um outro candidato, não existe assim lá atrás a necessidade de defender um tesouro sobre a terra que você quer ajuntar? Um interesse egoísta que está lá querendo ser escondido atrás de tantas ideologias? Será que a gente está tão emocionalmente envolvido no assunto? Quanto sentimento amargo, quanta ira, quanto desdém nos surge desses assuntos. Esses sentimentos surgem, essa carga tão amarga surge quando a gente está com medo de perder alguma coisa, que nos é um tesouro, que a gente julga ser algo inalienável, que a gente precisa. A última pergunta que a gente deve fazer nesse rastreio de consciência da gente é: será que nos deixamos dominar por esse assunto, como se ele fosse algo que controlasse ou que passasse uma segurança eterna para você? Será que a gente está vendo a gente mesmo como um peregrino nesse mundo? Ou a gente queria que essa coisa aqui fosse eterna? Se a gente pensa que a gente é peregrino no mundo, meus irmãos, esse assunto, ele é uma efemeridade, ele vai ocupar a nossa mente pelo tempo somente que é necessário, porque é nosso dever viver nesse mundo também. Mas não é dever da gente um envolvimento emocional tão grande. A gente precisa responder esses questionamentos, porque responder esses questionamentos ajuda a gente a ouvir a nossa própria voz, da nossa própria consciência, a voz da nossa própria vontade. E talvez a gente conclua que nós estamos interessados em juntar tesouros sobre a terra. E por que é tão perigoso esse juntar tesouros sobre a terra? Jesus Cristo explica. E ele explica através dessa figura da traça, da ferrugem, do ladrão. A gente deve compreender que esses tesouros sobre a terra, eles não perduram. Eles estão em franca decadência. Tudo está em decadência nesse mundo. Tudo está murchando. Tudo está estragando nesse mundo. A gente não entende isso muitas vezes. E assim, a gente age como se a gente precisasse dessas coisas eternamente. Ao mesmo tempo, meus irmãos, vocês já perceberam que muitas vezes a gente persegue tanto uma coisa, mas depois que a gente a tem, a gente enjoa dela. Persegue tanto uma coisa. E certa vez eu conheci um senhor, que ele simplesmente disse assim: eu persegui a minha realização profissional a vida toda, e agora aos 65,
Eu vejo que eu botei a escada da vida na parede errada. Eu subi, mas não tenho mais força para descer. A gente enjoa e é frustrante. Se acabam, tudo fica obsoleto com o tempo. Absolutamente todas as coisas. E já existe hoje um programa para tornar as coisas obsoletas. Eu garanto aqui que todo mundo tem em casa um carregador ou um celularzinho com lanterninha guardado em algum lugar. Não tem? Porque as coisas ficam velhas, ficam obsoletas. E a gente quer substituir logo. E a gente, sem entender, a gente entra num ciclo de consumo sem fim. O problema da gente é que o gosto da gente também muda. Muda com a idade, muda com o contexto de vida. E a gente persegue essas coisas, e o que interessa realmente vai ficando para trás. Meu irmão, entenda isso. O problema não é você ter, gostar e usar coisas, desde que a coisa permaneça exatamente nessa ordem, desde que isso se mantenha assim. Porque quer a gente goste, quer não, tudo está estragando, tudo está murchando. Mas a gente tem uma dificuldade enorme em perceber isso. Quando alguém encosta atrás do seu carro, a gente tem uma dificuldade enorme em perceber isso. Quando a gente é roubado, a gente é furtado de alguma coisa que é importante para a gente, seja lá o que for, a gente fica violento, fica frustrado, fica irado, a gente quer procurar um culpado, a gente quer punir alguém pelas nossas perdas, porque isso é um tesouro para o nosso coração. Sem essa percepção de que tudo pode acabar, o que resta para a gente é viver em estado de alerta constante, com medo dos ladrões da existência, né? Das crises econômicas, da violência urbana, da própria morte, né? A gente fica em estado de alerta, ansioso, estressado, o tempo todo com essas coisas. É perigoso viver na lógica de Mamon. Te conduz à ansiedade constante, te conduz ao medo da perda, te transforma numa pessoa calculista, que passa a vida inteira fazendo contas de perdas e de ganhos, e que vai ensinar você a medir a vida de sua e de quem quer que seja assim, a selecionar os seus relacionamentos com base nisso. Isso é uma escravidão. E escravo pode ser descartado a qualquer momento. É perigoso viver assim. Então, Jesus vem advertir a gente e ao mesmo tempo vem te convidar. Olha que coisa maravilhosa, a juntar tesouros nos céus. Ele propõe assim, juntar tesouros nos céus, uma reordenação geral dos desejos do nosso coração. Uma reordenação geral dos nossos sentimentos, do intelecto, do nosso senso de realização. Esse tesouro do coração que se ajunta no céu, ele é falado por Pedro, pelo apóstolo Pedro, como sendo essa herança que é sem mácula, que não tem manchas, que é imacessível, que não murcha, que é reservado nos céus, que é incorruptível, que não vai acabar nunca. Porque o apóstolo Paulo, por sua vez, diz assim: porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aquilo que é essencial é eterno e não pode ser roubado. Ora, por que a gente vai se afligir se aquilo que é importante para a gente não pode ser roubado de nós? O produto disso é paz. Biblicamente, esse tesouro não fenece, porque é o próprio Senhor que o garante. Olha só que coisa maravilhosa, está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pronto!
compreendemos o que é esse tesouro no céu ajuntado no coração. É o amor de Deus, esse tesouro no céu. E você junta esse tesouro no céu, à medida que você vai conhecendo esse amor de Deus para a sua vida, e vai entendendo que esse amor de Deus é uma realidade. E o que significa esse amor de Deus que se torna uma realidade para a gente? Quando a gente se sente amado, a gente se sente pleno. Quando a gente se sente amado, a gente se sente seguro. Quando a gente se sente amado, a gente se sente incluído. Quando a gente se sente amado, a gente tem a sensação de que não falta nada para a gente, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E que amor é esse? Esse amor é o amor de Jesus Cristo, sacrificial. É essa intensidade do amor. É o amor substitutivo de Cristo. É aquele que morreu no seu lugar. É aquele que se deu em favor de você e de mim. Essa cruz existe e ela se torna o símbolo do amor, exatamente porque Jesus Cristo tomou a sua culpa e a minha culpa para te reconectar com Deus, para que você pudesse juntar tesouros nos céus, para que você não vivesse a lógica de mamon nesse mundo, sob estado de alerta e estresse constante, para que você pudesse dormir sossegado todos os dias e viver bem nesse mundo. A proposta de Cristo, juntar tesouros no céu, é: que tal você começar a experimentar a eternidade aqui? Essa é a proposta de Cristo. Então Jesus Cristo, Ele está te chamando através do bom senso. Ele está te chamando através da quebra das ilusões. Agora isso vai depender de como você enxerga a vida. Por isso que Ele fala dessa outra figura dos olhos. Isso vai depender disso que a gente chama de cosmovisão. Isso vai depender de como você interpreta a realidade das coisas ao seu redor, não é? Jesus Cristo falou aqui, e tudo que Jesus Cristo falou é extremamente honesto e verdadeiro. Só que, ao mesmo tempo, existe esse poder influenciador extremamente sutil. Só que a gente pode ter consciência de que esse mundo, esse sistema humano pecaminoso, ele está morto e quer transformar a gente em gente morta também. Transformar o mundo nessa grande zumbilândia. Então, essa morte, ela é passível de nos influenciar. Isso pode se tornar verdade para nós. Tudo vai depender de como nossos olhos irão enxergar as coisas do mundo. Isso vai depender do quanto valorizamos as coisas do mundo. Dessa maneira, Jesus só coloca duas possibilidades: olhos bons ou olhos maus. Ele só estabelece essas duas possibilidades. Há uma boa forma, que é através desse discernimento espiritual, de que as coisas desse mundo vão passar, de que tudo aqui é efêmero, de que são coisas que existem com uma finalidade, mas você não existe para elas, elas existem para você. Isso ordena, porque a lógica que precede essa forma de enxergar, firma-se a partir da certeza do amor de Deus, que se mostra mais forte, mais abrangente do que qualquer outra coisa no mundo. Logo, tudo mais passa a ter valor de tudo mais. Tudo é secundário. Tudo está a serviço do amor, mas nada toma conta do meu coração. Por outro lado, sem essa percepção, a gente vai ser eternamente carente de um amor que nos complete. E sem a percepção do tamanho do amor de Deus, que é esse amor substitutivo, esse amor sacrificial, esse amor que a gente chama de ágape. Meu Deus, o que resta a gente é a tentativa de conciliar as coisas, conciliar os amores. Esse amor de Deus, ele passa a ser tão pequeno no nosso coração, que cabe em todo o cantinho, e a gente tenta conciliar o nosso amor a Deus, ao mesmo tempo o nosso amor à carreira profissional, amor à vida acadêmica, amor aos nossos produtos, aos nossos apetrechos eletrônicos, amor às nossas séries, amor à comida, amor a qualquer coisa.
a gente vai tentar conciliar. Só que não tem como conciliar. Ou você ama a Deus, ou você ama as riquezas. É bem simples. Não dá para conciliar. E a gente só se atenta para isso nos momentos de grande tentação da vida da gente. Nos momentos que a gente tem que escolher entre uma coisa e outra. A gente vê que não consegue conciliar, meus irmãos, quando a gente é tentado a amar as coisas mais do que nós amamos as pessoas. A amar, por exemplo, a carreira profissional mais do que se ama os filhos. A amar as nossas coisas materiais mais do que nós amamos e apreciamos estar com as pessoas. Esse isolacionismo que se vive hoje, essa solidão bem acompanhada por um aparelho celular, não corresponde ao ideal bíblico de comunhão. A gente só entende que não dá para conciliar as duas coisas quando a gente, no calor de uma discussão, está na iminência de perder o amor da outra pessoa, mas a gente está na iminência de ganhar a discussão. Qual é a sua opção, meu irmão? Não dá para conciliar as duas coisas, porque a lógica de Deus é amar as pessoas sobre todas as coisas, sobre as suas ideologias, amar o próximo como a si mesmo. Essa é a prescrição bíblica. A gente vê que não dá para conciliar as duas coisas quando, no momento em que você tem a possibilidade de burlar a fiscalização, sair dos olhos de vigia, você pode ganhar mais, você pode lucrar mais, você pode obter mais vantagens, mas você tem que fazer uma escolha para a sua vida. Ou seja, você vai concluir comigo que não dá para conciliar um olho bom com um olho ruim. Não dá para ter um meio termo entre você amar a Deus e amar as riquezas. Tudo vai depender, e a sua decisão vai depender de como você enxerga as coisas desse mundo. Enfim, não há como servir a Mamon e a Deus ao mesmo tempo, porque irremediavelmente nós vamos confessar a Deus com os nossos lábios, só para depois negar com o nosso coração. As nossas ambições, meus irmãos, afetam a nossa vida toda. Uma ambição boa, uma ambição nobre, vinda de bons olhos, ela vai agradar a Deus. Ela vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ela vai ordenar, ela vai te tornar sábio, coerente, comedido, equilibrado, harmonioso, tranquilo. Agora, se os seus olhos forem ruins, se tudo partir de uma ambição mundana, egoísta, o que a gente fica é intolerante, desalmado, grosseiro. A gente vai despojando a vida humana do seu principal significado, que é amar. A gente vai ficando desnorteado, a gente vai ficando sem luz. Qual é o caminho e a rota de saída da gente? Jesus Cristo também traça. Que sabedoria! Deus, Ele tocou a terra, e a chance que a gente tem hoje aqui é sair tocado pela palavra, meus irmãos. Não perca essa oportunidade não, e preste atenção nesse versículo 24, porque ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em último lugar, essas coisas não somente conquistam o coração da gente, elas se imperam sobre a nossa própria vontade. Servir a um Senhor implica em agir de acordo com a vontade. Significa que agora nós estamos no campo das atitudes práticas, da ação para a vida. Em resumo, a gente vê que esses tesouros sobre a terra, eles são atraentes. E eles têm uma perspectiva, um objetivo de dominar a pessoa por inteiro. Eles tentam dominar o seu coração a ponto de levar você cativo e levar cativo o seu intelecto, a sua vontade, e isso vai irromper em atitudes práticas suas. Quando você alia a sua vontade ao seu intelecto, você reage às coisas e você age na sua vida, o seu corpo reage. A sua saúde física também reage. Ou ela vai reagir em adoração, porque a adoração é uma reação, não é uma ação.
Você reage à presença de Deus perceptível no seu coração. Isso é adoração. Ou você reage às ambições desse mundo com mais ambição. Contudo, Jesus é enfático. Todos os dois senhores demandam exclusividade. Todos dois. Ou um ou outro. Esses dois senhores são de natureza totalmente distintas. Um Senhor, que é o nosso Deus, Ele é um todo amor, generosidade, abundância, criatividade, liberdade, sabedoria, presença, misericórdia, capacidade de se compadecer. Você está diante de um Senhor que sai do céu para te explicar a realidade da vida e do mundo caído, e ao mesmo tempo te oportunizar a se reconectar a Ele. Ao mesmo tempo você está diante de um outro Senhor, que esse foi feito à imagem e semelhança do homem caído, egoísta, mesquinho, frio, simplesmente porque ele é incompleto e precisa muito de autoafirmação. Então, só para a gente pensar aqui, meus irmãos, será que tem alguma atitude egoísta controlando a gente? A gente precisa rever o coração. Pior do que gente que não conhece isso, é gente que conhece isso, mas prefere ignorar. Então a gente precisa consultar o nosso coração sobre isso. A quem é que a gente está servindo? O mero fato, meus irmãos, da gente dizer que está servindo a Deus, de chamar Ele de Senhor, não serve como prova conclusiva do que de fato a gente está servindo a Ele. Não serve. Mas ao mesmo tempo, o clamor de uma alma que olha para dentro de si nesse momento, e depois dessas palavras aqui, diz assim: eu preciso consultar o meu coração, porque eu acho que tem um negócio ali que precisa ser mudado. Esse clamor da alma sedenta é que agrada o nosso Deus. E nessa manhã o Senhor está dizendo para você: o caminho está aberto, existe abundância no céu. E aí Jesus prossegue dizendo assim: por isso, por essa razão, levando em consideração a realidade caída nesse mundo, mas levando em consideração a realidade maior do amor de Deus, a realidade maior da transformação que esse amor de Deus proporciona, levando em consideração a intensidade, a largura, o poder desse amor que é sobre a sua vida, Jesus Cristo diz para você nessa manhã, e assim a gente conclui: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? A sua vida é muito mais do que esse mundo, é muito mais do que você pode pegar, é muito mais do que você pode conceber. A sua vida está cravada no céu e ela vai durar para sempre. Então, meu querido irmão, é tempo da gente depor armas, da gente se permitir descansar. Se permita descansar, se permita respirar fundo, tirar um tempo para contemplar a beleza da criação de Deus. Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto,
não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Porque seu coração está tão indômito, porque seu coração está tão contencioso, com tanta briga, porque existe tanto conflito interno. Será que não está na hora, meu irmão, de você se permitir descansar nas mãos de Deus? Entregar mesmo. Isso é tão difícil para a gente, porque a lógica de Mamon diz que a gente deve fazer alguma coisa, mas a lógica bíblica diz que já está feito. E está feito na cruz, meus irmãos. Qual é a nossa parte? É se deleitar na cruz, agradecer a Deus e buscar o reino dEle, o governo dEle, buscar o reino de Deus, meus irmãos. E aqui a gente conclui, uma declaração de uma atitude do nosso coração, que clama que o Senhor governe a nossa vida, que Ele tire da gente toda ambição egoísta, que Ele tire de dentro do nosso coração toda guerra, que Ele tire de dentro do nosso coração tudo aquilo que não pertence a Ele. E eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que muitas vezes arrancar desejos do nosso coração, reordenar desejos do nosso coração, pode doer um bocado, porque está muito entranhado na gente, e é extremamente sutil, quase imperceptível, mas o Senhor quer dominar a vida toda da gente, porque Ele quer transformar a vida toda da gente em amor. Que tal se você nessa manhã se permitir descansar? Que tal se você sair daqui, em vez de discutir política no WhatsApp da família, você, sei lá, ir almoçar, se reconciliar, conversar, abraçar, dar cheiro, dar beijo, dizer que ama, porque tem aprendido do seu Senhor o que é o amor. Que tal se a vida da gente não for um grande livro caixa de perdas e de ganhos, mas for a palavra de Deus sendo manifesta de dentro para fora, com toda a autenticidade, toda a simplicidade e despojamento de Jesus Cristo, ao mesmo tempo com toda a intensidade, poder revelador do Evangelho. Esse é o caminho do crente, viu? Esse é o caminho real para cada um de nós. E esse é o grande convite de Deus para você nessa manhã. Eu quero te convidar a orar. Pedir a Deus que isso seja uma realidade para a vida da gente. Ô Senhor, a gente te pede isso, Deus, que essa autoridade que existe marionetando as outras autoridades desse mundo, essa lógica de consumo, esse grande livro caixa, que não seja ele, Deus, que comande a nossa vida, mas que seja a tua palavra, Senhor. Oh Pai, eu te peço, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Deus, paz para o coração de cada um aqui, Senhor, a paz dessa plenitude, Pai, que existe em meio aos enfrentamentos, mas é paz, porque é certeza da Tua presença que toma conta, que nos faz repousar seguros, que nos faz saber que o Senhor é conosco e que o Senhor não nos desampara. Tem misericórdia, Pai, de cada um, Deus. Faz, Pai, com que a Tua palavra transborde de uma maneira tão contundente no nosso coração, a ponto dela revelar, Pai, os desejos mais íntimos, mais camuflados, Deus, mais escondidos do nosso coração. Vem tratar, Pai, e vem libertar o coração de cada um de nós. Vem, Pai, iluminar a nossa mente, Deus, de como a gente deve amar mais uns aos outros, Pai, de como fazer esse caminho de costurar os relacionamentos, Pai, na Tua palavra, Deus. Obrigado, Pai, por cada um. Toma conta de cada um aqui, no nome do Teu Filho Jesus, que morreu e que ressuscitou. Glória seja dada a Ele, em nome dEle. Amém e amém.